Meu nome é Maria Encarnação Beltrão Espósito, as pessoas me chamam de Carminha, eu sou do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente e quero conversar um pouco com vocês sobre como a geografia vê essa pandemia que nós todos estamos vivendo. Eu sou Raul Guimarães, também do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente, e a minha área de pesquisa é a Geografia da Saúde. E a professora Carminha é uma grande especialista da geografia urbana. Mas esse tema que nós vamos tratar exige a união de todos, inclusive essa interface, né, entre a saúde e a geografia urbana. Portanto, a gente acabou se juntando para estar escrevendo esse texto que saiu, né, na página da Unesp. Seria legal, Raul, se você começasse abordando um pouco, para quem nos escuta, para quem nos vê, como é que, a partir do mundo contemporâneo, mais complexo, com uma série de entrecruzamentos, o nosso olhar precisa se ampliar e a ideia de saúde pública tão importante não é mais, talvez, suficiente. A Carminha chama atenção para um aspecto que nós procuramos analisar, que a gente chamou de uma agenda, uma nova agenda que se fortalece com essa pandemia, que é da saúde global, né? Já há algum tempo, aliás, até após a Segunda Guerra Mundial, os países já foram criando alguns organismos, né, para a regulação, né, das interações comerciais, das interações entre os países, com normas sanitárias. Essa preocupação da saúde mundial, ela não é de hoje. Mas o tipo de problema que nós estamos enfrentando, né, reforça a necessidade de aprimoramento, né, dessa regulação e de uma maior integração entre os sistemas de saúde de cada país. E isso que a gente está verificando nos últimos dias, né? Nós tivemos uma reunião aí do G20, por exemplo, onde os chefes de Estado reunidos procurando compatibilizar agendas, integrar esforços e trocar as experiências. Acho que um aspecto importante, né, de todos nós observarmos é que, contrariamente a períodos anteriores da história, quando nós já estivemos também acometidos, né, por epidemias de grande intensidade, o que muda no período atual é como é que as escalas dessas epidemias acabam se constituindo. A enorme ampliação, né, das formas de transportes, a maior parte delas diminuindo o tempo, né, necessário para deslocamento entre um ponto e outro do globo terrestre, o que é um grande avanço e que traz grandes benefícios. Do ponto de vista das epidemias, é algo extremamente negativo, porque a disseminação do vírus se torna extremamente mais rápida e salta escalas geográficas, né, como já foi tratado pelo geógrafo Neil Smith. Isso significa que, de um ponto a outro do território, né, nós, humanos, ao fazermos nossos deslocamentos, estamos sendo disseminadores dessa epidemia de um modo muito mais intenso. E isso parece que não se faz assim de qualquer modo. Isso se faz através de uma rede urbana, que são os pontos principais onde estão as infraestruturas de transportes. E isso ocorre das maiores para as médias e cidades pequenas. Por isso a importância, nesse momento, de um isolamento, para que quem está nas cidades menores ou mais distantes dos grandes centros demorem muito mais, né, a receber os efeitos dessa pandemia. Protejam-se a partir dos espaços onde vivem, evitando ao máximo o deslocamento. O deslocamento, neste momento, é um difusor intenso dessa pandemia que estamos vivenciando. Ainda que vocês todos devem observar muitos outros pontos, né? E alguns deles eu gostaria, inclusive, que o Raul comentasse. A gente sabe que as tecnologias de comunicação e de informação estão sendo muito importantes hoje, porque elas estão substituindo os encontros presenciais. Elas estão permitindo que nós continuemos a realizar muitos trabalhos, a nos comunicarmos, a difundirmos as informações sobre essa pandemia. Mas, por outro lado, há outros perigos que nós podemos também sentir
por meio da rapidez da circulação das informações. E sobre eles talvez o Raul possa falar alguma coisa. Perfeito. Acho que a Carminha nos chama a atenção, né, pela a relação dessa pandemia com esse mundo urbano, né, e as características desse mundo urbano numa economia globalizada. É por isso que é preciso ter clareza, bom, que essa pandemia ela já vem sendo esperada há algum tempo, né? Não sei se vocês se lembram de outras novas doenças, né, como a SARS, o H1N1, a gripe suína, por exemplo, uma série de outras doenças que surgiram nos últimos 10 anos e que causava preocupação, né, dos organismos internacionais se isso poderia desencadear uma pandemia. Agora, nós vivemos uma situação que finalmente essa pandemia está ocorrendo, né, fruto dessas características que a Carminha nos chama a atenção, né, como funciona o mundo urbano nos dias de hoje, né, com essas intensas interações espaciais entre diferentes tipos de cidades, né. A análise que nós estamos fazendo, do ponto de vista da difusão espacial, que se trata de uma doença que se expande de modo hierárquico. Então, sim, com certeza, o vírus chega mais rápido nas grandes cidades e leva um tempo maior para as pequenas cidades. Mas esse modelo, que é um modelo matemático, quando colocado sobre uma realidade que é geográfica, a gente tem que relativizar também. Porque, veja, se essa pequena cidade está próxima de uma grande metrópole, né, a pequena cidade o vírus pode chegar mais rapidamente, né? Você tem os centros regionais do interior do paulista, do interior do Brasil, mesma coisa. O vírus chega, por exemplo, pelo aeroporto, por alguém que fez uma viagem internacional ou passou por São Paulo, mas os municípios contíguos a esse centro, ainda que menores do que outras cidades, podem ser atingidos mais rapidamente. Então, o que está se colocando agora é uma análise da fluidez, né, que há no território. Ou seja, na medida em que você tem velocidades diferentes que ocorrem no mesmo território que é o território brasileiro, né? Então é essa composição de uma série de elementos que os modelos matemáticos, né, ajudam a explicar, mas é preciso chamar também para essa reflexão todo o conhecimento da geografia, mas também da sociologia, da antropologia. Quer dizer, nós estamos tratando de um tema na interface de conhecimentos. Vejamos aí a importância que tem, né, essa interlocução entre diferentes áreas, porque há fenômenos que são decorrentes desta pandemia que precisam ser observados por todos nós. Vamos lembrar aí, por exemplo, o fato de que vivemos uma sociedade do medo, né? E a circulação rápida da informação atinge muitas pessoas que ficam efetivamente em pânico ou que tomam medidas muito intensas, rápidas, sem uma reflexão mais adequada e sem perceber que nós estamos diante, né, de uma doença que ela não pode ser solucionada, não pode ser enfrentada individualmente. Ela tem que ser enfrentada coletivamente. É preciso que a gente tenha um certo olhar de fraternidade nesse momento para que nós não busquemos cada um, a seu modo, uma possível solução ou uma possível proteção, né? A proteção não é individual, a proteção deve partir dos cuidados individuais, mas ela tem que ser encontrada de modo coletivo. Ademais, todos nós estamos submetidos, e isso não é novo, né? Desde as últimas eleições apareceu com muita força, a essa tendência contemporânea de fake news. Isso também precisa ser objeto da nossa atenção nesse momento. Cada um de nós está recebendo dezenas, talvez cheguemos a centenas das mensagens diariamente, e uma parte delas visam conformar ideologicamente a opinião das pessoas sobre essa pandemia. E não podemos, neste momento, permitir, né, que visões político-ideológicas, algumas delas beirando quase o eleitoreiro, influenciem nas decisões que são
de interesse médico-sanitário e que visam proteger o conjunto da sociedade. E, claro, protegendo a sociedade, visam também, de um modo indireto, a num futuro próximo, proteger a própria economia. Não dá para colocar a economia contra a doença ou a doença contra a economia. É preciso cuidar da doença para ter uma sociedade saudável e poder se pensar como recuperar a economia. Não há outro caminho nesse momento. E acho que temos que ter essa estabilidade do ponto de vista da conformação de uma opinião pública, não é? Que fortaleça esse ponto de vista. Qualquer outro parece ser efetivamente um tiro no escuro. A Carminha chama atenção, né, para os fake news, e há quem está chamando também que junto à pandemia você tem uma espécie de infodemia, né? Quer dizer, porque você tem essa disseminação de mensagens trocadas, mensagens falsas. É preciso tomar muito cuidado e, para isso, a importância de estarmos atentos às fontes dessas informações, quem é que está falando, checar exatamente, né, a origem das notícias, para que a gente não cumpra esse papel como se fosse um vírus virtual, né? A gente cumpre o papel do vírus, disseminando falsas informações e gerando essa infodemia, né? Então, a situação que está ocorrendo no Brasil de hoje é muito grave, é muito séria, e nós estamos apenas no início, né, de uma grande luta que a sociedade brasileira terá de enfrentar. E o Brasil não há nenhuma razão, muito pelo contrário, o comportamento dessa pandemia ser diferente no Brasil, né? Veja que ontem a Índia ela está propondo um isolamento de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas na Índia em caminho para o isolamento social, como está ocorrendo no Brasil. Vendo o comportamento do que ocorreu na Ásia, especialmente na China, os estudos que saíram, o que ocorreu na Itália, na União Europeia, infelizmente, o número de óbitos no Brasil tende a aumentar. Então, a decisão do isolamento, da quarentena, é uma decisão corajosa, uma decisão necessária, e todos nós devemos apoiar, e como falou a Carminha, fortalecendo nesse momento, né, a solidariedade entre todos os brasileiros, porque nos unamos diante desse problema para a gente conseguir superar com o menor sofrimento possível. Mas realmente as projeções são muito alarmantes, e para um governador tomar uma medida tão drástica quanto essa, né, e tem repercussões econômicas, não há dúvida, mas agora o que está em jogo em primeiro lugar é a vida das pessoas. E a vida das pessoas tem que estar acima dos interesses econômicos. Sem sombra de dúvida, esse ponto é muito importante neste momento em que tem corrido muita informação, fazendo comparações, por exemplo, entre o Brasil e o Japão. Acho que são comparações inadequadas, né? No Japão, o isolamento não foi proposto de modo tão radical como o nosso. Mas eu acho que nós temos que nos comparar muito mais com outros países capitalistas, mas que compõem um arco da periferia do capitalismo. São países como o Brasil, como outros da América Latina, países como a Índia, em que as condições de vida urbana não estão plenamente distribuídas para toda a sociedade. Em outras palavras, nem todo mundo tem coleta de esgoto, nem todo mundo tem água encanada, nem todo mundo mora de modo adequado. Então, o isolamento se torna ainda mais importante porque no ambiente público urbano, as condições de vida não sendo adequadas, elas favorecem também a difusão do vírus. Então, como o Raul muito bem falou, podemos estar diante de uma escalada ainda mais rápida de aumento da disseminação do vírus no Brasil do que aquele que foi conhecido nos países, por exemplo, da Europa, que ainda estão vivendo, digamos assim, o pico desse processo. Então, temos que olhar para ele e evitar, né, chegarmos com tanta rapidez deste modo. Se não podemos mudar, né, em 10 dias
o modo como se organizam nossas cidades, devemos nos proteger, né, desse contexto urbano, favorecendo a não disseminação desse vírus por meio deste isolamento. E esse isolamento, como nós colocamos no texto, né, que gera essa conversa com vocês, o isolamento ele pode ter um lado positivo, né? Num mundo em que a gente salta escalas, num mundo em que a gente é ao mesmo tempo local e global, estar em casa, estar nesses microcosmos, vivenciando, né, as pequenas territorialidades, pode favorecer uma retomada de relações no âmbito das pequenas famílias e pode igualmente ser uma porta aberta para nós repensarmos o próprio mundo que a gente vive, a nossa posição neles. Eu acho que a Carminha levantou uma questão importante dessa comparação, né, do fenômeno em diferentes países, né? E agora esse problema chega a um país do tamanho do Brasil, com tamanhas disparidades, né? Então o mundo inteiro acompanha o comportamento que terá essa doença num território com as características do Brasil. Aqui nós falamos do epicentro desse processo de difusão no território nacional, que é o estado de São Paulo. Aí, invadindo um pouco a área da Carminha, da geografia urbana, né, pode dizer, olha, que nós estamos falando do estado em que a rede urbana é a mais densa, a rede urbana é a mais desenvolvida, inclusive com as relações hierárquicas, né, entre o centro, metrópole, as pequenas cidades. Portanto, sendo São Paulo o epicentro e com essa malha urbana, com essas características, o processo de difusão está sendo muito rápido. Em questão de semanas, o território paulista estará tomado por esse problema. E, na medida que a gente não contém o problema em São Paulo, que é o epicentro dessa difusão, isso tem consequências para todo o território nacional, porque a partir de São Paulo se dissemina para o Mato Grosso do Sul, se dissemina para Goiás, chegando até a região amazônica. Aí é lógico que nessas outras regiões, na medida em que a rede urbana não é completa, né, você tem, assim, por exemplo, 80% da população do Amazonas concentrado na metrópole de Manaus, né, e você tem várias cidades e municípios rurais remotos, você tem um comportamento diferente e é preciso, né, considerar essas diferencialidades regionais num país do tamanho do Brasil. Mas eu quero chamar a atenção que o que vai ocorrer num país que está tendo a disseminação do Covid num cenário de epidemia da dengue. Nós já estamos com 250 mil casos confirmados de dengue no Brasil, tá? Um país em que nós estamos com problemas com sarampo, né? Que estão crescendo a tuberculose, enfim, o cenário sanitário brasileiro não é dos melhores, né? E uma série de outras dificuldades que se chamam de comorbidades, né? Então, o coronavírus alojado num organismo que tem outros problemas de saúde, quer dizer, isso é mais um complicador, né? Num país do tamanho do Brasil e com tamanhas diversidades. Portanto, nós que moramos no estado de São Paulo, temos uma responsabilidade ainda maior, porque aqui é o epicentro de difusão, né, espacial desse problema para o Brasil. E acho que nesse momento as universidades, a ciência, a pesquisa no Brasil aparece com grande relevância, o que é importante num período em que ela tem sido muitas vezes desvalorizada, né? Tanto por meio das políticas públicas federais, como muitas vezes até mesmo pela imprensa. Então é fundamental que agora se reconheça o papel da ciência e da tecnologia no enfrentamento dessa pandemia. E essa força científica, ela não é apenas das ciências biológicas, mas é também das ciências exatas e das ciências humanas. É só um diálogo entre esses diferentes campos de saber que poderá propiciar uma compreensão de um fenômeno muito complexo. E acho que desse ponto de vista, a Unesp tem um papel muito importante. Ela é uma universidade, né, sediada em todo o estado de São Paulo. Ela praticamente acompanha essa hierarquia da rede urbana paulista. Então, ela, estando disposta em várias cidades deste estado
que é, vamos dizer assim, né, o fulcro do processo de disseminação do vírus no Brasil, acho que ela tem, então, um papel ainda mais relevante através de ações de todos os tipos, em várias frentes, por todo este território. É por isso que, mesmo estando isoladas, né, mesmo tendo havido suspensão das aulas e de outras atividades, todos nós continuamos a trabalhar, né, de algum modo, agora colocando muito mais foco neste que é, vamos dizer assim, o desafio contemporâneo mais imediato e que exige urgência das nossas ações. Sem dúvida, estamos num momento, né, que a ciência, né, nenhum país do mundo conseguiu enfrentar esse problema sem o conhecimento científico, sem o trabalho dos centros, né, de pesquisa, das universidades, sem a saúde pública, os serviços de saúde pública, uma ação enérgica do Estado, né? Portanto, o problema que estamos tendo que enfrentar exige a união, né, de todos e o fortalecimento dessas instâncias, né, que tentaram precarizar, sucatear, né, como no caso da universidade pública, dos serviços públicos, do SUS, e essa ideia de que para que ocorra o desenvolvimento é preciso um Estado mínimo. Não, muito pelo contrário, quer dizer, nesse momento e daqui para frente, não se sabe quantos anos isso vai durar, porque a gente caminha para uma crise econômica de proporções muito mais graves do que 2008, já se compara os efeitos até do pós-guerra, né? Os efeitos do pós-guerra. Então, a necessidade de mais Estado, né? Da presença do Estado, de investimentos públicos e, dentre eles, investimentos em pesquisa e na universidade, para que a gente possa ajudar a população, a sociedade brasileira a encontrar os melhores caminhos para enfrentar todos os problemas decorrentes dessa pandemia. Acho que era esse o nosso recado, o recado que o Raul e eu queríamos passar para vocês. Permaneçam em casa, continuem ativos, mas evitem ao máximo se deslocar. O deslocamento é efetivamente um modo de disseminação desse vírus. E é isso que nós devemos, de todo modo, evitar. Um abraço. Isso mesmo, e contem conosco, contem com a Unesp, com a universidade, que é tão mais próximo possível, né, da população, das comunidades, ajudando a esclarecer os fatos e encontrar as melhores soluções. Até mais.